Boa noite, estamos aqui ao vivo mais uma vez para a gente poder conversar, aguardando a Fernanda. Olha, já tem gente entrando. Que bom, Dani. Oi, Fer. Você pode me chamar, Fer. Isso. Conseguiu, hein? Oi, Oi. Oi, tudo Eu bem, te Maria? vejo tudo e você? Tudo jóia. Você tá me vendo? Eu tô, você tá me vendo? Eu tô. Deu certo? Ah, agora eu tô. É que você tá usando o seu celular ao contrário hoje, na horizontal? É, Ah, não, agora eu agora virei, quebrou. eu Não, virei, vi que não tava dando certo. Você ficava de um lado e eu ficava eu do... do lado. Aí eu falei, não, isso não vai dar certo de jeito nenhum. Aí a gente tenta, eu continuo brigando com essa tecnologia, viu, Fernanda? Assim, não Somos, consegui encontrar um jeito de gravar essa live. É uma coisa de, somos duas, nossa então, Maria. senhora, e você conversa com gente Né? especialista que não consegue dar conta também da coisa. Mas a gente, não é? É uma coisa que a Uhum. gente tem. A gente vai se organizando. Exatamente. A gente vai aprendendo uma coisa de cada vez, né? Adriana Adri entrou, tem bastante gente aí, que bom. Fernanda, a gente tá com a proposta de falar hoje de dois jogos, né? Sim. Apresentar você para o pessoal que está nos assistindo. A Fernanda Tuxin Azevedo, chique o nome dela, né? Bonito, combinou com ela. Mestranda, trabalhando, pesquisando na parte de geometria, né? É uma área que tem muito trabalho publicado, mas em compensação com a perspectiva que ela está fazendo, que ela está analisando, são poucos, né? Que é a partir da compreensão do professor sobre a geometria. Muito interessante o trabalho. Logo, logo ela está apresentando sua dissertação de mestrado e tem novidade, né, para gente aqui para poder apresentar. Isso vai ser muito bom, vai contribuir bastante. A Fer faz parte do LPG, né, professora de matemática, pedagoga, coordenadora pedagógica, com experiência no ensino fundamental e hoje ela está aqui para colaborar conosco e a gente poder discutir a importância do jogo no ensino da matemática, mas um pouquinho além, né? É que todo título ele nunca consegue abranger todos os nossos objetivos. Na verdade, o jogo ele vem para desenvolver o raciocínio, né? Que essa é a parte mais importante, muito mais do que fazer contas, é saber fazer as contas. A adição, subtração, multiplicação, divisão, né? E pensar matematicamente. Esse é o grande desafio que a gente tem dentro do ensino fundamental, né? É... Fer, você quer que eu faça uma retomada do que a gente já viu? Nas Então, duas. né? Essa é a nossa terceira live, né? Isso. Então, acho que seria interessante a gente retomar um pouquinho, né, sobre o que nós conversamos já até aqui, né? E aí Uhum, dar continuidade aí na discussão desses dois jogos que nós escolhemos para hoje, né? Então, uhum. acho que seria interessante, Maria. Vamos recapitular um pouquinho. Foram 8 pontos, né, que a gente
discutiu nas outras lives, desde da utilização dos jogos na matemática, os jogos como um processo cultural, né, que as pessoas têm, cada cultura ela possui. E aí nós começamos a falar, né, conversar a respeito dos princípios dos jogos na matemática, como escolher um jogo, quais são os procedimentos didáticos que o professor precisa lançar a mão para poder organizar, como que é a intervenção com esse jogo, né? Já são 5. No momento que a criança está jogando, o que eu preciso observar? Qual é a importância da minha observação e o que eu vou? Porque quando eu observo a criança, e, por exemplo, você pergunta para ela, você observa ela jogar. Ela está jogando ao azar ou ela está antecipando a jogada, pensando, né? Então, essa observação faz com que eu reflita a respeito de possíveis perguntas que eu posso fazer. Conta para mim como que você pensou para fazer essa jogada. Que número que você queria acertar? Ah, eu adivinhei. Às vezes as crianças falam isso, eu adivinhei. Ela fala eu adivinhei porque ela ainda não conseguiu expressar o pensamento dela e o cálculo mental que ela fez. Ela não adivinhou, não, gente. Por trás desse adivinhou tem um pensamento. E é esse pensamento que a gente precisa descobrir para saber qual é o raciocínio e como eu posso intervir. Então, esse é um aspecto muito importante da maneira como o professor deve estar trabalhando com os jogos. O outro ponto importante, né, é essa colaboração do professor com a criança, mas ao mesmo tempo autoavaliando o seu trabalho, né? Que você sempre vai descobrindo novas maneiras de fazer a intervenção. E depois a gente discutiu a respeito do fecha-caixa. O fecha-caixa é um jogo muito legal, que permite a criança lançar a mão de várias estratégias e engana-se que todo jogo é a mesma coisa. Ele pode trabalhar todos eles as operações matemáticas, mas a regra, a formulação dessas regras, a maneira de interagir não é igual, né? Ele tem outras exigências que faz com que a criança se desestabilize e abra uma nova possibilidade para conseguir articular outras estratégias e agir naquele jogo. Acho que de uma maneira bem sucinta foi isso que a gente conseguiu discutir, certo, Fer? Sim. E aí, conforme a gente for discutindo esses novos jogos, né, esses 2 jogos de hoje, se surgir alguma questão a respeito daquilo que já foi discutido, a gente retoma de novo, não tem problema nenhum, né? Então, vamos lá, vamos começar a discussão, né, a respeito dos jogos. Hoje nós temos 2 jogos escolhidos, né, que é o paraquedas e o zigue-zague. São 2 jogos que, na verdade, né, trabalham aí a adição, a subtração, o cálculo mental, e aí com 1 e 2 parcelas, né? Mas também a noção de vizinhança, né? Porque, na verdade, o aluno vai precisar escolher um tipo de operação, né? E é esse que é um grande desafio, né? Então, para quem não conhece o jogo, né, vou mostrar aqui, vamos ver se dá para todo mundo ver. Dá para ver, Maria? Tá, levanta um pouquinho mais. Ó, são... Ih, travou. Enquanto ela retoma, né, porque travou, é isso que ela está falando. São 3 cartelas, né, são cartelas que vocês podem ver
com números aleatórios. Eu acabei de mandar. Oi? Fer, travou. Travou? Travou. Deram pra ver? Ó, Ah, eu Maria mostrei também viu. esses, mas você pode terminar a explicação. O que eu estava colocando é que eu Uhum. postei agora à tarde para as pessoas verem que tipo Ah, de jogo ok. era só a foto Uhum. para se inteirar. Olha, são É, esses jogos. o seu é de madeirinha e o meu é impresso, né? Uma folhinha num papel color set impressa para facilitar aí a vida do professor, né? Que é só imprimir no Levanta um caso, né? pouquinho mais. Ó, dá para ver? Isso, dá para ver. Assim as pessoas veem. É uma parte para cada um, né? Para cada jogador. Pode ser jogado sozinho, em dois e em três, não é isso? Isso. E aí o que acontece? Nós temos 3 paraquedas, né? Então, paraquedas A, B e C. A criança escolhe qual paraquedas quer seguir, né? Quer ser, né? E aí ela joga 2 dados. Nesse jogo de 2 dados, ela precisa fazer uma operação, seja ela de adição ou subtração, para que ela consiga andar, né? No caso aqui, as lacunas e chegar até a casinha a Ilha do Tesouro, ok? O zigue-zague, ele é um jogo, vamos dizer assim, posterior ao paraquedas. Por que posterior? Porque aumenta-se um dado. Então, ao invés de 2 dados, a criança vai utilizar 3 dados, né? Eu lembrei agora de uma atividade interessante que a Cami traz, quando ela utilizou o jogo paraquedas, né? A intenção dela era avaliar a construção métrica, né, das crianças na pré-escola, nas séries iniciais. Então, após todo esse jogo, esse trabalho, ela pediu para que as crianças construíssem um paraquedas. Então, nessa discussão, é legal, né? E aí, nessa discussão, muitos optaram por quadrados e retângulos. E aí, então, surgiu todo um comentário a respeito de que, como é que eu sei que o paraquedas, qual foi o que se deu melhor, né? Desceu primeiro, sei lá. E aí as crianças começaram essa discussão, né? E aí eles concluíram que, na verdade, tinha que fazer um furo no meio. Então, veja que porque um aluno fez e o dele chegou como que é? Chegou por último no chão. Então, demorou-se mais para descer, vamos pensar assim. E olha quanta discussão um jogo pode também contribuir nesse sentido, né? Aí, então, o jogo paraquedas é de mais ou menos numa faixa etária de 7 a 10 anos também, pode ser, tá? Estimula muito o cálculo mental, muito, e as operações. É um jogo fácil de confeccionar, não precisa ter peões, pode ser usado botões, tampinhas, enfim, materiais que são, de certa Fáceis, né? maneira, acessíveis, né? E o zigue-zague também é a mesma coisa, trabalha muita adição, subtração e cálculo mental, só com a diferença que agora, com o aumento de um dado, aumenta uma parcela, né? E a escolha da operação envolve toda aquela rede de relações que a Camille já falou, né? A gente até conversamos aqui nas outras lives. Então, assim, ó, vamos supor, aqui no jogo do zigue-zague, eu não mostrei aqui, dá para ver, será? Tá dando para ver. É uma tabela Tabela, impressa. aí eles saem daqui, né, da largada, e o objetivo é chegar até aqui. Só que ele pode movimentar o seu peãozinho em qualquer direção. Então, supondo que ele esteja, sei lá, dá para ver aqui? Tá. Aqui. Então, ele pode... Levanta mais. Ele pode Isso. tanto para frente, quanto para trás,
tanto na diagonal, né? Ou do lado, tá? O que que vai fazer ele andar com a sua pecinha? Os cálculos, né? Então, muitas vezes, eles querem ir só para frente, né? Mas eles não conseguem chegar nessa operação. Então, isso acontece também. Mas vamos supor que uma criança tire no dado 2, 3 e 4, por exemplo, tá? Então, aí, quais seriam as possibilidades que ele tem para avançar nesse tabuleiro, né? Então, com 2, 3 e 4, ele pode formar uma soma de 9, porque ele pode somar todos os números. Então, ele pode utilizar apenas a adição, por exemplo. Ele pode ter o número 1 como resultado, porque daí ele soma 2 números, então, vamos supor, 2 e o 3, e tira 4, né? Por exemplo. Tem o 3 e o 3, por exemplo, que daí ele pode somar e tirar também, ou fazer o inverso, começa com a subtração e depois soma. Então, isso vai depender, né, do próprio raciocínio dele, não tem outro jeito. E travou de novo. Tem um monte de gente aí, a Sara, a Dita que entrou, a Érica, a Andréia, né? A Drica Pimentel, a Flávia, Eliana, né? Eu agradeço muito todas vocês. Se tiver alguma dúvida, Robertinha, podem estar encaminhando que a gente responde, né? Então, agora a Fernanda, para quem está entrando ainda, a Fernanda está explicando o tipo de operações que são feitas no jogo, especificamente no zigue-zague, né? E que incentiva a criança a fazer operações mentais, de ver as possibilidades de adição ou subtração das parcelas, dos números que ela tira, certo, Fer? Certo. Então, assim, uma dica, talvez, é que antes de propor o zigue-zague, comece com o paraquedas, né? Por conta da questão de dados, de operações, e aí eles vão se familiarizando, e aí o desafio aumenta com a quantidade de dados, né? Eu acho que é interessante a gente discutir um pouquinho o que vem a ser essa adição, né? Porque a gente está falando dessa possibilidade, de rede de relações, de construção, enfim, mas afinal de contas, o que é essa adição, né? O que a Camille muitas vezes coloca a respeito dessa adição, né? Então, assim, uma coisa importante é que a Camille fala que a adição, ela é uma coisa fácil e natural para a maioria dos alunos, né? Por quê? Porque isso faz parte do próprio cotidiano deles, né? Essa compreensão de adição, é claro que vai depender, né, de uma natureza que é lógica matemática. Isso a gente não teria como discutir, né? É uma questão lógica matemática, né? E que a criança ela vai construindo isso através das suas interações, né? Mas a Camille coloca também que o objetivo principal da adição é que elas consiga lembrar das operações que faz. E como é que ela consegue lembrar dessas operações? Quando ela se empenha numa ação mental, né? E o que seria, justamente, o que seria essa ação mental? Essa questão de relação que o jogo proporciona. Ao andar uma casa, ela precisa pensar matematicamente, se empenhar para isso, para decidir qual operação utilizar. E com isso, lembrar dos resultados que a operação permite fazer. Então,
difere muito dos fatos fundamentais de adição, que são as continhas já prontas, né? Então, às vezes, faz um monte de continha, mas aí depois não lembra. Eu já ensinei que 4 mais 6 são 10. Já fiz um monte de conta e essa criança não lembra disso. Então, por que será que ela não lembra, né? Será que ela realmente se empenhou mentalmente para que fosse lembrado, né? Então, essa também é uma discussão, né? Que a gente acaba pensando a respeito, né? Na verdade, né? E o que é pior, muitas vezes, a gente acaba provocando na criança uma heteronomia intelectual, né? Vou dar exemplo, não sei quem já passou por isso, mas vamos lá. Já passaram, assim, na sala de aula, quando você dá um problema matemático, ou até uma listinha de contas e tal, e aí, de repente, você passa pela carteira, a maneira como você olha para a criança, ela já começa a apagar. E apaga porque tá com medo de estar errado. Aí você fala assim, mas por que você tá apagando, né? Então, assim, veja, por quê, gente? Porque ela sabe que você, enquanto adulto, né, sabe mais do que ela, né? E às vezes o jeito como você gesticula, que você olha, ela lê toda a sua expressão. E já começa a apagar. Então, precisamos tomar cuidado com essa questão de heteronomia, né? Do governo do outro aí, né? Então, assim, o que seria isso, na verdade? Deixar elas livremente para pensar, né? E isso só é permitido através do cálculo que é mental, seja ele através de jogo, seja ele através de uma atividade coletiva, mas sem a listagem de exercício. Aí vocês podem até me perguntar, né? Mas, Fernanda, a sistematização também é importante. Sim, sem dúvida, tá? Mas a sistematização nada mais é do que uma convenção social. É conhecimento social, né? Ela não é um conhecimento lógico, né? Vocês já tiveram alunos que quando vai fazer operação, eles, ao invés de, por exemplo, colocar a unidade, deu mais do que 10, né? Vamos dizer lá. E aí tem que elevar o 10 na dezena, né? Que é o bendito vai 1. Ele nem sabe onde coloca esse 1, né? E aí você se cansa, faz painéis, muda as unidades. Na minha época, quando criança, a unidade era vermelha, a dezena azul e a centena amarela, né? A minha também. Não sei porque parece que as coisas combinavam. Ó, eu quero agradecer a Luciana Barbieri, a Valéria Cantelli, o André Zeneloy, a Psicologia Infantil aí, que está entrando. Então, esse quadro, retomando agora, né, Fernanda? Esse quadro de valor posicional do número, né, é uma estratégia, né, que a criança acaba decorando, mas necessariamente não compreende. Sim. Algumas compreendem, né? Vamos lá. Algumas compreendem e respondem certo. No entanto, a resposta certa não significa que elas estão agindo mentalmente. De repente, elas só estão compreendendo, executando bem uma estratégia. E ponto, né? O que a gente está propondo em relação aos jogos é de outra natureza. Sim. A apropriação do conhecimento matemático, das relações que são possíveis serem feitas. Isso. E quando, na verdade, a criança, ela consegue agir, né, sobre essas construções, sobre esses desafios, né, através dos jogos e tudo mais, o professor não vai precisar ficar perguntando para ela quanto é, ou pedir para que ela se lembre. Ela vai se lembrar. É isso né? mesmo. Porque ela construiu isso. Então, quando você perguntar
a ela o que é o 10, ela vai poder te dar várias respostas, né? Porque o 10 não vai ser só o 5 mais 5, nem o 7 mais 3, nem o 6 mais 4, né? Mas ela pode falar que é utilizar de outras operações para compor esse número, né? Exatamente. E é isso que é o que nos interessa quando a gente se propõe, né, a trabalhar com os jogos, seja nas séries iniciais ou até finais, né, do fundamental, né, também é possível, ok? Você queria falar? Então, Fernanda, eu queria falar do cálculo mental, né? O que é Hum, esse cálculo mental? Porque pode ser que alguém, né, esteja assim, não, mas o que é uhum, cálculo? Sabe quando você está na padaria, no supermercado, dá uma nota, né, uhum, R$ 10, para tirar 7,60. Puxa vida, que nota quebrada. Se eu fosse calcular quanto eu receberia, eu começaria pelo 7. Ao contrário, né? uhum, Da estratégia, pelo 7. Porque 7 para 10 faltam 3. Mas acontece que é 7,60. Então não pode ser 3. Aí eu faço 10 menos 6 vão dar 40 centavos. Aí eu somo 3 mais 40 centavos. Dão 3,40. Só que não dá, porque aí 7,60 mais 3,40 vão dar 11. Então eu tiro R$ 1. E ainda assim uhum. corro. Olha, tá certo? Se você for fazer a conta direitinho aí na calculadora, vai dar 2,40. Mas aonde eu fui e depois onde eu voltei, esse é o cálculo mental que cada pessoa, com a sua peculiaridade, né, ela consegue fazer. O Uhum, que a gente investe no cálculo mental com as crianças é que você faz tantas vezes o cálculo mental que essa intimidade com o número passa a ser cada vez mais rápida e racional, né? Então, esse caminho absurdo que eu fiz foi para dar a resposta certa, 2,40. Mas ele poderia ser mais rápido se eu tivesse mais habilidade nessa decomposição de números para saber as inúmeras possibilidades que tem quando eu vou somando parcelas. 1 mais 1, 2 mais 3, 2 mais 1, né? Nesse sentido. E o que a gente tem visto na sala de aula, quando as professoras trabalham o cálculo mental, existem professoras que têm o momento do cálculo mental, do primeiro ao quinto ano. uhum. 2 vezes por semana elas fazem, coloca aquela continha na lousa, tal, continha não, desculpa, os números e pede para que as crianças expliquem o resultado e como chegou ao resultado. Na verdade, pouco importa o resultado nesse primeiro momento, e sim que ela se dê conta desse processo. Mas aí a gente tem a Fernanda, que é mais especialista do que eu e que poderia estar falando do cálculo mental, né? E outras dicas mais, digamos assim, robustas para a gente poder entender esse processo. Então, o cálculo mental, né, na verdade, vamos pensar assim, que ele é o contrário da sistematização, É, né? Por que essa que ele é loucura o que eu falei. por que que ele é o contrário? Porque a sistematização, ela só tem um jeito de fazer a operação, né? Então, se a criança não começar a operação pela unidade, depois pela dezena e centena, a conta dá um resultado errado, vamos dizer assim. Já no cálculo mental, ela não tem essa regra. Ela faz da maneira como ela compreende esse valor posicional. Geralmente, e aí a Camille, na verdade, nas suas pesquisas, né, constata que ela nunca começa pela unidade.
ela sempre vai pelas dezenas maiores, que foi o que a Maria acabou de falar. Então, se tinha lá os 7,40, né? 7,40, 7,60, 7,60 que ela falou, ela não começou pelos 60 centavos, ela começou pelo 7, que era a parte inteira, vamos pensar assim, que é o número maior. E é a mesma coisa que as crianças fazem, né? Então, numa operação de centenas, e enfim, a criança vai começar a somar pelas centenas, ela vai fazer isso mentalmente. E aí o sistema de numeração, ele vem para inverter tudo isso. É como se ele invertesse a lógica do pensamento da criança, ok? E uma outra característica que é importante no cálculo mental é que, como não tem essa sequência, né, tem que começar pela unidade, tem que começar pela ou enfim, a criança vai trabalhando essas noções de valor posicional, de unidades, dezenas e centenas, simultaneamente, né? E isso depois vai fazer com que ela compreenda o sistema de numeração decimal, que é a dificuldade que ela tem na sistematização. Então, veja, ela pensa de um jeito, o sistema de numeração fala de outro, e há uma confusão, né? Então, ela não é que ela não entende a cor que usa, se é da unidade é vermelha, dezena azul. Não é que ela não entende a palavra, ela não tem essas dificuldades. O que ela não entende é o sistema de numeração, por pensar de uma outra maneira, né? Então, aí então é a importância do cálculo mental. Agora, a partir do momento que começa a se fazer esse exercício mental, né? E aí vamos dizer que é o cálculo propriamente dito, as crianças acabam fazendo conta muito mais rápido. De repente faz até mais do que a gente, que realmente que a gente não é acostumados a fazer isso, né? Então, eles têm uma agilidade de pensar, de associar, enfim, muito legal. Mas por quê? Porque é fruto de um exercício mental, tá? Você sabe, Fernanda, que meus 2 filhos, as professoras trabalharam muito com cálculo mental. Hoje eles já são adultos. Mas eu me lembro que, olha a questão da autonomia, né? Que eles não queriam mais fazer o processo, eles só queriam anotar o resultado. Eu falei assim, não pode, tem que fazer o processo. Eu falei, mas eu tenho certeza de que está certo. Mas como que você tem certeza? Aí ele explicava o raciocínio dele, falei assim, só pode dar desse jeito, mas não tem outro jeito para fazer? Não, jeito para fazer tem inúmeros, então eu já sei que o resultado é esse. Quando eles foram pro Funde 2, caramba! Um deles tirou 0, acho que em física, acho que no 9º ano, tirou 0. Porque ele fazia o cálculo, fez todos os exercícios, todas as respostas certas, mas só a resposta. O professor deu 0, falou assim, não tem condições de avaliar você se você sabe ou não. Mas ele ficou muito bravo, que é uma outra realidade, né? Não vou discutir aqui a questão do professor, mas o que eu quero colocar é como passa a ser mais fácil pensar a respeito de coisas extremamente abstratas, né? Porque aí não é, a gente está falando de 4 operações, mas o tempo depois são acrescidos outros conteúdos que fazem parte da matemática, como as expressões numéricas e mais umas outras coisas que eu não lembro o nome, mas que eles conseguem fazer com muito mais facilidade. Eles podem ser distraídos, qualquer coisa nesse sentido, é uma outra questão, mas sabem fazer, tá? É muito importante essa disponibilidade do professor de observar como que os seus alunos conseguem se desenvolver a esse respeito.
tem uma... No quinto ano, teve um aluno que fez isso na prova do desafio para a Bolsa de Matemática. Ai, coitadinho. E aí, né, Roberta? É, o resultado estava certo ou eles não consideraram porque não tinha o processo? É uma coisa assim, bem difícil, porque na hora o professor quer saber o raciocínio, como que ele chegou. Porque a primeira coisa que se pensa é ele copiou de outro. Infelizmente. Infelizmente, né? Né? É a primeira coisa que ele pensa. A Eduarda entrou, uma escola de inglês aqui de Sumaré também está aí, prestigiando a Ah, nossa live. legal. A Valéria entrou porque eu vi, não deu tempo de falar. Obrigada, Valéria, por estar prestigiando, viu? A gente fica muito feliz. Semana que vem é live com ela e a gente vai falar de 0 a 3 anos. Olha que Crianças legal. de 0 a 3, né? Os bebês. Vamos ver. Bebê. Então, Fê, Eu, é exatamente isso, a questão do cálculo, né, mental. mental. E eu acho que uma outra questão que merece ser dita é a socialização do cálculo, né? Ah, Por legal. quê? Porque ele gera uma discussão. Então, assim, a gente até torce para que tenha várias respostas, inclusive erradas, né? Por quê? Porque isso gera um conflito, né, na sala, né? E aí, essa questão de defender o seu ponto, né? Por que que você chegou nesse resultado e discutir com o outro é muito construtivo, né? Porque ele percebe aonde é que ele estava errando, né? E não o erro pelo erro, mas o erro sendo visto como um processo de aprendizado. Eu acho que isso é interessante. E eles, na verdade, não se incomodam com isso. Ah, eles mesmos falam assim, ah, esquece, professor, ó, já percebi o que eu fiz errado, né? Que isso é natural, né? Diferente da nossa época, que a gente não queria nem mostrar a folhinha que tinha errado, no caso, né? A gente Então, até apagava um pouco para não ficar enxergando direito. Não era justamente. assim? Justamente. Então, esse é um outro ponto que eu acho que merece um destaque, que é a socialização do próprio cálculo mental, né? Essa discussão que gera, né? E o interessante é que se não houver um resultado errado, vamos dizer assim, de repente a própria professora fala, ah, olha, mas uma vez eu fiz essa conta num tal lugar, enfim, e eles falaram para mim que não dá esse resultado, não. Quer dizer, que é o fato que a gente chama de contrapor, né? Por quê? Porque, não, mas olha, ele errou naquilo ali. Então, que isso vai gerar a tomada de consciência. Então, isso é importantíssimo. Então, veja Aí, quanta coisa, né? Dá para se trabalhar com um cálculo mental. e aí a classe pega fogo, né? Porque onde já se viu você aceitar uma resposta errada, né? É, Eles ficam assim enlouquecidos por conta disso. enlouquecidos, justamente. A Roberta respondeu. Ela disse que os É. dois alunos empataram, né? E que Uhum, eles não zeraram, mas utilizaram como um critério de classificação, né? é. Legal. Pelo menos, né? Consideraram o Sim, raciocínio dele. Conseguiu 90% de bolsa. Olha, a escola teve bom senso nesse sentido. nesse sentido, né? Legal. Bom, então nós falamos um pouquinho aí a respeito dessa adição, né? Então, o papel dela, né? Mas tem a subtração, né? E aí, Que, anda? que aí eu acho que é outra questão que merece a gente discutir um pouquinho, né? Porque o que acontece? Alguns livros didáticos, né? Eles consideram, né? Que a subtração nada mais é do que o inverso da adição, né? Então, se a criança sabe que 3 e 2 são 5, logo, 5 menos 2 serão 3, né? Aham.
Então, até, é assim, tipo assim, a hora que a criança fez bastante continha demais, aí eu posso dar a de menos, não é? Não é isso que geralmente acontece? Aham, é. E nós vimos, então, que no jogo a adição e a subtração, elas estão atreladas aqui, né? Porque ele pode escolher tanto a adição e a subtração. Só que eu acho assim, o que a gente pode conversar é que a subtração, ela é muito mais difícil do que a adição, né? E por que isso? É o que eu ia. Então, por que isso, né? A Camille fala assim, ó, que assim como a adição é natural na criança, a subtração ela é antinatural. Legal isso, né? Mas por quê? Lembra quando a Maria deu o exemplo do jogo da padaria aí, né? Dessa questão? 760. E aí ela explicou todo o processo que ela fez, né? E o que acontece com isso? Por que ela é mais difícil? Porque precisa de 2 níveis hierárquicos, que é essa dificuldade. Porque primeiro ela precisa descender de um total, que foi o que você fez, né? Para saber, para depois uma parte. Então, esse movimento simultâneo que é muito difícil para a criança nessa idade. E aí, o que acontece? Ela vai precisar dessa relação parte E todo. e todo, que é a questão da inclusão de classe. Por isso que a subtração é muito difícil, né, no começo, por isso que elas conseguem fazer mais rapidamente a adição, porque ela soma 2 resultados, ok? Já a subtração não, ela precisa descentralizar e depois voltar de novo. E isso é difícil. Isso. E aí o que acontece? O Piaget tem um livro e ele... Isso acontece assim, ó, o Piaget fez, escreveu, mas isso acontece diariamente dentro dessa nossa sala de aula. Então, se você perguntar para uma criança, ela tem um bolo de figurinhas, e se você perguntar para ela assim, vamos pegar uma criança de 4 anos, e se você perguntar assim, ó, pega 2 montinhos de cartinhas, né, que eles gostam muito disso, né, e pergunta para ela assim, ó, qual pilha tem mais? Provavelmente a gente vai receber uma resposta correta. Então, assim, aqui tem mais do que essa, né? Se tiver mais gordinha, né? Visualmente. Visualmente. Ela vai fazer comparações e tudo mais. Quando o Piaget trocou a pergunta, então, quando ele perguntou assim, qual tem menos? Elas não sabiam responder. Então, aí, né, foi a grande questão, né? Por que será que não ficou aí essa dúvida, né? Por que ele não soube responder? Olha, eu só troquei a pergunta, mais e menos. Então, o que eles entenderam de tudo isso? Que quanto mais eu fortaleço a adição, a soma, a subtração, não que ela é o inverso, mas vai me permitir, né? Vai permitir à criança que ela consiga ir construindo aos poucos essa relação, ok? Não que não, vai ser, é só eu fazer a adição, a subtração tá desenvolvida, não. É que quando a gente fala em soma, como a criança soma? Ela faz por contagem, não tem outro jeito. Ela conta, concordam? Né? Então, você tem coisa, ela vai contar. E foi o que a gente falou numa live passada, que a gente precisa ver como é que ela está contando, se ela conta, conserva um número e conta para frente, ou não, enfim, é a contagem. Agora, a subtração, ela só pode ser derivada de soma. Ela não dá para ser de outra forma. Então, por isso que eu preciso fortalecer, né, a adição para que a subtração possa ser construída também.
Se a gente pegar os livros da Camille, a gente vai ver poucos jogos de subtração e mais adição. É por esses motivos, tá? Então, a subtração ela é mais difícil porque ela requer um pensamento mais elaborado e de mais reversibilidade, ela ainda não está, porque ela tem que fazer o todo e depois tirar e saber e depois tirar voltar e depois voltar. E depois voltar de novo, justamente. Então, Fernanda, com essa sua fala, que conclusão que a gente chega? Sabe aquele probleminha que a gente dá? João e Pedro têm juntos 30 figurinhas. João tem 5 a mais do que Pedro. Quantas figurinhas tem Pedro? Eu tô pedindo menos, né? Ó a conta que eu tenho que fazer, menos, mais. E eu acho que quando eu falo a mais, eu tô ajudando a criança a pensar nessa situação, problema. E isso não é verdade. Eu só tô complicando. Na verdade, isso é uma outra questão, né, que se coloca dentro da teoria. Porque, assim, muitos livros, né, didáticos, eu não sei quem trabalha aí com material, apostilado, didático, enfim, muitas vezes aparecem primeiras operações, como se fosse um bloco, né, de exercício, de atividades, de operações, e aí depois problemas matemáticos, porque entende-se que as operações precisam ser aplicadas dentro de um problema, ok? Dentro da própria teoria, a Camille vai falar que não, que primeiro se dá os problemas, para depois as operações, enfim. Por quê? Porque é através dos problemas que eles vão criar estratégias de pensamento para resolver uma situação. Porque o que é um problema? É uma situação que exige uma resolução. Agora, como ele vai fazer essa resolução, como ele vai encontrar essa resolução, não necessariamente necessita de conta, né? Olha só. Então é isso que também a gente precisa, talvez, repensar em algumas situações quando a gente trabalha com problemas matemáticos, né? Então, assim, destacar algumas palavras dentro do problema. Então, quando aparecer a palavra diferença, é conta de menos. Quando aparecer dividir ou repartir, aí você faz uma divisão, né? Até quando eu lembro disso, gente, e isso para mim foi muito difícil, né, entender, mas depois de muito tempo eu consegui. Mas, enfim, nós tínhamos um diagnóstico meio que padrão no colégio, então tinha alguns problemas matemáticos, né, e aí tinha uma série, eram problemas que envolviam várias dificuldades, vamos dizer assim, né? Enfim, tinha várias situações diferenciadas. Então, por exemplo, tinha análise combinatória, tinha uma multiplicação, tinha, enfim. E aí, um problema que aparentemente, né? Era fácil. Era fácil, mas assim, que a ponto que a gente, ao ler, a gente ia falar assim, é menos, né? Gente, eu tive uma aluna que não resolveu a conta pela subtração. Ela fez um passo completamente diferente e resolveu pela adição. E aí você fala assim,
acabou essa questão assim, ó. Isso para mim foi assim, ó, não existe mais esse padrão. Problema de mais tem que resolver de mais, problema de menos tem que resolver de menos. Porque a partir do momento que ela chegou num resultado que estava correto e me deu uma explicação lógica para aquilo, ó, não, eu fiz assim, assim, Acabou. Né? Então, isso também nos faz pensar um pouco a respeito de que tipo de problemas, né, eu estou construindo com os meus alunos, né? Às vezes a gente pega problemas que já estão lá nos livros didáticos, mas não tem significado nenhuma, né? Esse dia eu estava brincando com as professoras que tinha um problema assim, fulano comprou uma geladeira, um fogão e não sei o que. Eu falei assim, gente, criança não compra geladeira, não compra fogão. Entendeu? Eles não faz sentido nenhum ter um problema que compra geladeira, fogão e tudo mais. E que, na verdade, eles compram o lanche da escola, eles compram, sei lá, um brinquedo, alguma coisa, mas que os problemas possam ser, na verdade, mais perto deles, né? Então, às vezes, a gente tem que modificar, né, esses problemas para ser mais acessíveis. E o jogo, ele também permite essa problemática, né? Eu acho interessante isso, né? Então, que tipos de pergunta eu posso estar fazendo no jogo para problematizar uma situação, né? Então, no jogo zigue-zague, por exemplo, né? Então, que tipo de perguntas, né, eu posso estar fazendo para esse meu aluno para problematizar uma situação? Vou dar um exemplo aqui que me surgiu agora, tá, gente? Faz de conta, né, que eles estão jogando e eles estão aqui no 10. Ok. Então, aí... Dá pra ver, mas sobe um pouquinho. Em cima do 10, 7. Então, assim, um problema. A gente sempre usa João, Pedro, né? Mas, enfim. Então, João estava jogando o zigue-zague e está com a sua peça, o seu peão, no número 10. Ele quer mover para o número 6. Tá vendo? Ok? 6. Quais as possibilidades que ele pode tirar nos dados? Considerando que ele trabalha com 3 dados ou 2? Com 3 dados. E aí, então, assim, ó, é a mesma, a minha maneira de pensar e constituir isso é a mesma que o meu amigo? Não. Veja quantas possibilidades de cálculo eu consigo fazer numa simples pergunta. Simples não, né? Mas numa pergunta. Não é assim. Inclusive, não. ele pode Por fazer sinal, uma muito tabela. difícil. Hã? Ele pode, inclusive, fazer uma tabela com as possibilidades. Ele está fazendo toda aquela parte de decomposição, composição de números, que é tão maçante para a criança e não tem significado nenhum. Então, veja que o jogo não é só o jogo por si só, né? Como na nossa primeira live, né, nós falamos a respeito disso, né? Da importância do jogo, né? Que o jogo... Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tô ouvindo bem. Tá. Então, assim, que eu estava dizendo, né, essa questão do jogo não é jogo por si só, né? Ele não... Ele traz um divertimento, é verdade. Ele também pode ser aí uma brincadeira, é verdade, né? A gente não está dizendo isso, mas ele não é só isso, né? Ele pode favorecer o seu desenvolvimento físico, o cognitivo, o afetivo, o moral, por conta das relações em grupos e tudo mais. Então, por isso que, de repente, o nosso olhar pelo jogo enquanto professor, né, também precisa ser esse.
né, Maria? A gente comentou um pouquinho, né, a respeito disso nas outras lives, né, que nós já fizemos. Agora, esses dois jogos, aí a gente falou sobre a adição, nós falamos sobre a subtração, mas ele também trabalha essa noção de vizinhança, né? Ao fato dele mover essa peça de trás, frente, lado, direita, esquerda, né? Que é o que a Ana, acho que ontem, né, comentou um pouquinho a respeito desse espaço topológico, né? Dessas relações de vizinhança, que é o primeiro, né? Que é construído aí, como diz, o primitivo, né? Depois vem o euclidiano, né? Que é chamado de métrico, e também o projetivo, né? Então veja que um único jogo, você olha assim e você fala assim, é tão simplesinho, veja Não. quantas coisas nós podemos trabalhar, né? Ô, Fer, você sabe que Oi? faltam 4 minutos para terminar, né? Ai, gente, passa muito rápido isso, eu acho, sabia? Que a gente precisa de aumentar essas horas aí. A gente precisa fazer uma outra jornada de jogos, né? Quem sabe a gente faz com alguma criança jogando para poder Sim. discutir e apresentar essas estratégias, né? E Mas agora lembrando, pode lembrando falar. que esses jogos, né, que a gente conversou, está no blog, né, Maria? Existem outros, né, que, aliás, muitos outros, né, que também nós poderíamos estar colocando, alimentando Conversando. e também conversando a respeito, né? Então, assim, acho que esses, né, foram, acho que a gente conseguiu aí escolher que esses dois, porque eles são bem próximos, né? Um complementa o outro, né? E aí eu não E é sei se algum trabalhar nos 5 anos, né? Do primeiro ao do primeiro a ao partir quinto. Primeiro algumas do segundo ao quinto. segundo ao quinto, né? É. E lembrando que a Fer selecionou 10 jogos e tá lá o conteúdo que abrange, o tipo de estratégia, o ano que a gente, né, indica. Vale a pena vocês darem uma olhada. É gratuito, o objetivo é realmente ter acesso a esse material, né? E a gente vai precisar encerrar mesmo, porque faltam 2 minutos e aí o cronômetro aqui meu já começa A piscar. a piscar, né? Eu quero agradecer muita gente que entrou aí, a Bia que tá aí, e aí eu acabei esquecendo alguns nomes, deixa eu ver, Atitude Legal, a Aline, a Gláucia, Franciele, Carol Pasquini tá aí, que legal. Que legal. E muitas outras pessoas que estão, né, sempre prestigiando esse momento que a gente prepara com muito carinho para que a gente possa colaborar com a formação do professor, né, de uma Uhum, maneira geral. uhum. Deixo aí os finalmente para você, Fer, se despedir do Bom, a minha pessoal. palavra é de gratidão mesmo, né? Eu acho que é um espaço que oportuniza, né, esse diálogo, né, essa troca de conhecimento. Eu acho que isso é gratificante, né? Então, agradeço a oportunidade, né, de isso. E aí, vamos para mais, se tiver É oportunidade, e isso vamos aí, a lá. gente vai fazer uma outra rodada. Semana que vem, eu acho que na sexta tem uma rodada, tem uma live que eu vou fazer com a Ana Cristina sobre Dia das Mães, aí vai envolver a questão de consumo. Semana que vem a gente tá aí com dois pesos pesados, que é a Andrea Patapoff, né, falando sobre tio, e a Valéria Cantelli falando da criança de 0 a 3 anos, Também. e é uma discussão que eu acho que vocês Vale vão a gostar, pena. vale a pena, né? E vamos crescendo com isso. Eu Com fico certeza. obrigada pelas palavras aqui, viu, gente? De carinho que eu tô vendo. Ah, e a gente conta com vocês na próxima live.
Combinado? Fer, um abraço bem grande, muito Obrigada, Mari, para obrigada vocês por também. essa disponibilidade e até a próxima, se Deus Até, quiser, se Deus tá? quiser. Beijo, pessoal. Tchau para todas. Tchau, tchau, gente.